Beleza, tá gravando, moçada. Então, ó, ah, a primeira vez, pessoal, que se falou em química orgânica, um sujeito chamado Bergman, esse cara dividiu a química em orgânica e inorgânica, tá? Então foi ele primeiro que falou nisso. Ele dizia que a química orgânica era a parte da química que estudava os compostos provenientes de seres vivos, tá? E a química inorgânica estudava compostos minerais. Essa era a ideia do Bergman. Tá? Isso foi no início de tudo mesmo. Depois um sujeito chamado Berzelius. Esse cara até é o cara que fez, terminou, por exemplo, toda a simbologia da química, esse Berzelius aqui. Tá? Barão de Berzelius, esse cara aqui. Esse cara, você deve ter visto falar lá na biologia, tá? Ele foi o criador da teoria da força vital. Essa teoria durou por muitos anos, essa teoria. Ele dizia que todo composto orgânico só poderia vir de seres vivos e dentro deles tinha uma força vital dentro de todo composto orgânico. Então ele acreditava nisso. Bem depois, um sujeito chamado Wöhler, tá? Esse cara aqui, ele sintetizou o primeiro composto orgânico em laboratório. Ele acreditava, ele era um discípulo do Berzelius, acreditava piamente na teoria da força vital, esse cara aqui. Só que no laboratório, esse cara pegou uma mistura de ácido cianídrico com amoníaco. Isso produz um composto chamado cianato de amônio. Deixa eu arrumar aqui, está escrito cianeto, é cianato de amônio. Ele aquecendo o cianato de amônio, que era um composto mineral no laboratório, ele conseguiu produzir ureia, que até então os caras acreditavam só encontrava ureia na urina de animais. Então esse cara sintetizou o primeiro composto orgânico em laboratório, derrubando de vez a tal teoria da força vital, tá? Porque eles viram que era possível, a partir de um composto inorgânico, chegar a um composto orgânico. Depois disso, ele abriu a porta. Vários cientistas sintetizaram centenas de compostos orgânicos em laboratório. Hoje é possível se fazer qualquer coisa, tá? Tanto que a gente tem, ele abriu a porta aí para os plásticos da vida. Plásticos são compostos orgânicos, tá? Sintetizados em laboratório, são sintéticos. Por isso que eles são problemas para o meio ambiente. Não existe, por exemplo, um micro-organismo que consiga deteriorar esses caras, um micro-organismo natural. Então eles são problemas para o meio ambiente, esses polímeros aí, que são plásticos. A maioria dos tecidos hoje, você pode ver que roupa hoje não acaba. Você compra uma roupa sem enjoa daquele troço, o troço não acaba. Tá? Antigamente os caras usavam algodão, o algodão ele deteriorava fácil. Tem alguém entrando? Não, não. Achei que tinha alguém, escutei um barulhinho. É que foi um barulheira no meu ouvido aqui. Então, então é mais fácil hoje, por exemplo, você olhar ao seu redor, é mais fácil você olhar ao seu redor e procurar o que não é orgânico, tá? Por exemplo, tecidos no geral são orgânicos, você é orgânico, tá? Tintas, vernizes, plásticos no geral, tá? Madeira, praticamente tudo que está à sua volta é orgânico, tá? O que que não é orgânico? Os metais, tá? Minerais, por exemplo, minérios, como por exemplo a areia que do reboco de uma parede, coisa assim, isso não é orgânico, tá? Mas o restante, cara, tudo é orgânico à nossa volta. Então a quantidade de compostos orgânicos que tem é enorme. E o que, que é ser orgânico? Ser orgânico é ter o carbono ligado diretamente a hidrogênio. Isso é ser orgânico. Então, qualquer composto que tem carbono ligado diretamente a hidrogênio é considerado um composto orgânico. Qualquer coisa que eu queimar e virar carvão quer dizer que tem carbono, é orgânico, tá certo? Então, qualquer coisa que eu queimar e virar carvão é orgânico. Se você pegar açúcar, por exemplo,
O açúcar é orgânico. E você colocar ácido sulfúrico no açúcar, tá? Ele vai virar um torrãozão preto quando você coloca o ácido sulfúrico no açúcar. O que ele faz? Ele desidrata o açúcar, tá? Acho que até tem uma imagem aqui, deixa eu ver. Acho que até tem uma imagem aqui. Aqui é cadeias carbônicas. Deixa eu mostrar. Acho que tem uma imagem aqui na apostila que mostra isso que eu falei no comecinho aqui. Deixa eu ver onde foi que eu vi essa imagem. Não, não é aqui. Que doideira. Achei que eu tinha visto essa imagem aqui. Ia comentar. Qualquer coisa depois eu mostro, tá? Então, qualquer coisa que eu queimar virar carvão é orgânico, tá? Então, a quantidade de compostos orgânicos que temos são enormes, tá? Depois disso, não tinha mais sentido dizer que química orgânica estudava compostos provenientes de seres vivos. Aí um sujeito, um francês chamado Kekulé, tá, que a gente vai falar bastante sobre esse cara, ele denominou a química orgânica, tá, como sendo a química que estuda os compostos do elemento carbono. Então, ó, todo composto que tenha carbono ligado diretamente a hidrogênio, ou seja, se torna carvão, que é carbono, quando queimado. Isso é considerado um composto orgânico, certo? O Kekulé, ele criou três postulados. Não existe uma ordem correta. Você tem que conhecer os três, não existe primeiro, segundo, terceiro, tá? Então, esses três postulados é extremamente importante para você compreender o elemento carbono. Ó, o primeiro postulado do Kekulé, ele diz que o carbono é tetravalente. O que é ser tetravalente? Ó, o número atômico do carbono é 6. Então, quando eu faço a distribuição eletrônica, tá, por subníveis do carbono, observe que no segundo nível, ou seja, na camada número 2, ele possui 4 elétrons. Se ele tem 4 elétrons, ele é um não metal. Então ele precisa de receber 4 elétrons, tá, para ganhar estabilidade, para ganhar a configuração de um gás nobre. Então, nesse caso, esse cara faz 4 ligações. Então, o que é ser tetravalente? Ter a possibilidade de fazer 4 ligações. Então, isso faz com que esse cara seja muito versátil. Então, ele tem 4 elétrons livres e ele faz 4 ligações. O segundo postulado, ele diz que as valências do carbono, todas as 4, são idênticas. Então, por exemplo, ó, se eu desenhar isso aqui, ó, com o flúor nessa posição, se eu girar ele, ele vem parar aqui. Se eu girar de novo, ele vem parar aqui. Se eu girar de novo, ele vem parar aqui. Esses 4 figuras aqui, essas 4 fórmulas estruturais, correspondem ao mesmo composto. Tanto faz eu pôr o flúor aqui, aqui, aqui ou aqui, o composto é o mesmo. Tá certo? Porque todas as valências do carbono são iguais. E o carbono, ele é, por exemplo, uma fórmula tridimensional, o carbono. Ele é uma fórmula tridimensional. Então esse cara aqui, ele não é simplesmente é, ele não é simplesmente um elemento plano. Ele não é um composto plano, tá? Deixa eu fazer um desenho aqui para mostrar para vocês, rapidão, uma situação do carbono aqui. Ah, peraí, mais fácil achar pronto na internet e colar, né? Feiura, né? Esqueço que eu tô com a internet na mão aqui. Ó, feiura, hein? Deixa eu achar aqui um desenho, uma
imagem na forma tridimensional do jeito que eu quero aqui. Isso aqui tá ótimo. Essa. Ó, esse cara, ele é tridimensional. Deixa eu explicar o que significa isso. Tá? Deixa eu copiar essa imagem aqui. Ele é tridimensional, ele não é plano. Tá? A fórmula do carbono. Então deixa eu desenhar ela aqui embaixo. E comentar isso com vocês. Ó, o que acontece? Ó? O que significa esse tracinho? Esse tracinho quer dizer que este cara está, olha aqui, ó, no plano do papel, tá? Ele está no plano do papel, certo? Quando eu falo neste e neste aqui, como se estivesse no plano do papel. Quando você vê esse desenho desse jeito, quer dizer que isso aqui está atrás do plano do papel. E essa cunha preta é saindo do plano do papel. Então isso é um desenho tridimensional do carbono, tá? Então, ó, esses aqui estão no plano aqui da tela, tá? Esse está atrás e esse está saindo da tela aqui. Entenderam? Tá? Então, isso é um desenho tridimensional do CH4, tá? Que é o metano. O carbono com 4 hidrogênios embaixo, que é o hidrocarboneto mais simples, que a gente vai estudar eles depois, tá? Que é o gás natural. O terceiro e último postulado, ele diz que o carbono tem uma capacidade de formar cadeias carbônicas infinitas, tá? Então aqui está o exemplo de uma cadeia carbônica desenhada da forma mais arcaica possível, a fórmula estrutural de um composto com 2, 3, 4, 5, 6 átomos de carbono. Tá? Esse cara se chama hexano. Isso aqui é o vapor da gasolina, isso aqui. Tá? Um solvente orgânico. Observe que carbono sempre vai fazer 4 ligações. Então, ó, ele está fazendo uma carbono-carbono e mais 3 com, sempre eu completo com hidrogênio. Primeiro eu faço as ligações de carbono-carbono e depois eu completo com hidrogênios. Qual que é a maneira mais comum da gente escrever uma cadeia carbônica? Dessa forma aqui, onde eu condenso isso, ó. Tanto faz se você colocar CH3 ou H3C, tanto faz, tá bom? Então, ó, o que eu tenho? CH3, CH2, CH2. É só contar, ó, quantas ligações esse carbono está fazendo com esse? Uma. Então faltam 3, eu coloco 3 hidrogênios. Esse carbono aqui está fazendo uma, duas. Então eu coloco 2. Uma, duas, 2. Uma, duas, 2. Uma, duas, 2. Uma, 3. Entendeu? Então sempre 4 ligações. Não existe carbono com 5, nem com 3, nem com 2, nem com uma. Tá certo? Sempre fazendo 4 ligações. É muito comum em cadeias muito grandes, com mais de 10 carbonos, a gente fazer essa condensação aqui na hora de escrever a cadeia carbônica. Tá? Então, por exemplo, observe que ele tem uma repetição de CH2 aqui no meio. Ó. Eu tenho 1, 2, 3, 4 CH2. Então é comum fazer isso. Geralmente em cadeias com mais de 10 carbonos que você vê isso aqui. Apesar que aqui no ensino médio a gente vai estudar até 10 carbonos. A gente não vai trabalhar com um negócio muito grande, não. E outra forma que aparece essas cadeias, que é muito comum você ver isso aqui em bulas de remédio, onde cada quina dessa aqui seria um carbono. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos. Onde ele já está considerando que você sabe que existem hidrogênios aqui para completar essas ligações aqui, certo? Então, pessoal, para começar, nós vamos falar sobre classificação de carbonos, tá? Então, na classificação de carbono, um carbono pode ser considerado um carbono primário, secundário, terciário ou quaternário. O
que é um carbono primário? Um carbono primário é aquele carbono que ou ele está sozinho, igual esse aqui, esse é um carbono primário, só se não liga com nenhum outro carbono, tá? Ou quando ele se liga com apenas um outro, como esses carbonos da ponta aqui, ó, tá vendo? Esse do meio, ó, ele se liga com dois, ele é secundário. Aqui não tem nenhum terciário, tá? Eu já vou dar um exemplo. Então, ó, o que é carbono primário? Se liga com apenas um outro. Então, esses que eu coloquei de vermelho são carbonos primários. Esse aqui seria terciário, ó, se liga com três outros, tá vendo? Não estou comentando dele ainda. Um secundário, tá? Ele vai se ligar com dois outros carbonos. Não importa, tá? Se essa ligação aqui for dupla ou se ela for tripla. É só com quantos carbonos ele se liga, que está em volta dele. O terciário vai se ligar com três outros carbonos. E o quaternário com quatro outros carbonos dessa forma aqui. Tá? Então a gente vai usar bastante esses termos. Então vamos relembrar, ó. O que é ser primário? Ligar com apenas um outro ou nenhum. O que é ser secundário? Ligar com dois outros. Terciário, três outros e o quaternário com quatro outros carbonos. Certo? Agora vamos falar de classificação de ligação. Tá? Toda ligação simples, igual a essas aqui, todas aqui são simples, tá vendo? Todas as ligações aqui são simples. Toda ligação simples eu vou chamar ela de sigma, tá? Símbolozinho aqui, sigma. Toda ligação além dela eu chamo de pi. Então, olha um exemplo, ó. Eu tenho aqui um carbono fazendo a ligação tripla com outro carbono. Essa é simples, então ela é sigma. Então, por exemplo, se ele tiver uma ligação tripla, uma tem que ser sigma, não importa qual. Não importa qual. Por que que não importa qual delas? Porque o carbono, gente, essas ligações dele é assim, ó. São tridimensionais essas ligações triplas dele. Se ele tiver uma dupla, ela vai ficar assim. Uma é sigma, outra é pi. Entendeu? Então, olhe bem. Sempre tem que ter uma sigma. Então, se é única, sigma. Se tem duas, se for dupla, por exemplo, uma é sigma, outra é pi. Então, o que é ser pi? Ser além da simples. Tá certo? Além da sigma. Então, ó, sigma, sigma, sigma. Aqui nessa cadeia aqui, ó, que a gente mostrou anteriormente, eu só tenho ligações sigmas. Só sigmas. Todas são sigmas. Carbono e hidrogênio é tudo sigma, carbono, carbono, tudo sigma. Ela só tem ligação sigma em volta, essa cadeia aqui. Tá? Aqui, ó, nessa ligação de carbono com O, uma é sigma, a outra é pi. Porque ela é além da sigma. Compreenderam? Fala comigo, tá tranquilo? Deixa eu voltar aqui. Tranquilo, né? Então tá. Então, ó. Então, o que é ser pi? Ser além dessa sigma aqui, tá? Então, no caso dessa cadeia aqui, isso aqui é o etino, o acetileno, gás usado como combustível de maçaricos, por exemplo, esse gás aqui, o acetileno, ele tem, por exemplo, 3 sigmas e 2 pi nele, tá? Agora, pessoal, agora nós vamos falar a respeito da hibridização, tá? O ângulo que forma as cadeias carbônicas e a geometria molecular delas, tá? Então, olhe bem, quando eu só tenho ligações simples entre carbonos, desse jeito, só sigmas em volta do carbono. Um carbono só com ligação sigma em volta, eu vou chamar ele de sp3, tá? Porque ele vai ter um orbital do tipo S, tá? Um subnível S, ligando ao subnível P do carbono, tá? Aí por isso que é sp, tá certo? sp3 por quê? Porque ele tem 3 elétrons livres lá dentro.
Não se preocupa com isso, depois então vamos entrar em detalhe nisso aqui lá na química quântica. Eu só estou relacionando com a questão da presença ou não de sigma, porque é assim que isso aparece nos vestibulares. Isso vai ajudar mais vocês a entender isso aqui. Como essa fórmula é tridimensional, esse cara vai ter um ângulo de 109,28 graus. Não é para decorar isso, viu, pessoal? Só coloquei isso aqui para você ter onde consultar se aparecer alguma questão relativa a isso, tá? E essa estrutura, com este ângulo aqui, com esta configuração, só ligações sigmas em volta, ela tem uma geometria molecular do tipo tetraédrica. Agora veja bem, se eu tenho carbonos com pelo menos uma ligação π, observe que eu coloquei a π de outra cor aqui, tá vendo? Ó, esse carbono tem uma π e esse carbono tem uma π em volta. Quando ele tem uma π em volta dele, a hibridização passa a ser sp2, a hibridização dele. Tá? Então, ó, sem π, sp3. Com uma π, sp2, sp2. O ângulo, 120 graus, isso aqui é plano, tá? Não é tridimensional. Então a geometria passa a ser trigonal plana, quando ele tem uma π em volta. Agora eu tenho duas situações onde ele pode ter duas π. Olha aqui, ó. Olha esse carbono. Ele tem duas π, que é igual aquele exemplo que a gente deu lá em cima, tem duas π em volta. Então quando ele tem duas π, ele é SP. O ângulo é de 180 e ela fica linear. Esse cara do meio, ó, ele também tem duas π em volta, tá vendo? Esse tem duas, esse tem duas. Então eu analiso cada carbono, tá? Esse aqui é sp2, porque tem uma π. Esse aqui também é sp2, porque tem uma única π. Então vamos relembrar, ó. Quando tem duas π em volta do carbono, ele é sp. Tem uma, sp2. Nenhuma, sp3. Certo? Então, quando ele é sp, ele tem um ângulo de 180 e é linear. Quando ele é sp2, ele vai ter um ângulo de 120 e ele vai ser trigonal plana. Tá? Quando ele é sp2. Quando ele é sp3, ele vai ter um ângulo de 109,28 graus, tá? Ela passa a ser tridimensional, no caso, essa estrutura, que é aquele negócio que eu mostrei lá, tá? Que um saindo do plano, outro atrás, tá? E esse cara fica tetraédrico, certo? Então, isso aqui é a primeira parte. Então, vamos ver se a gente consegue resolver algumas questões dessa primeira parte aqui, tá? Porque depois nós vamos começar a falar de classificação de cadeias carbônicas, tá? Opa, tá copiando a resolução do trem aqui junto. Ah, mas pode ser. É tão mobralesco isso aqui que pode até ser. Então, pessoal, ó. Então aqui a primeira parte, tá? Ó, olha o que ele diz, pessoal. Ele fala assim, ó. Complete. Wöhler, em 1828, obteve a ureia por meio de uma reação que abalou profundamente a teoria da força vital. Em qual obtenção ele realizou o aquecimento de... Ele fez o aquecimento do cianato de amônio, tá? Então ele pegou o cianato de amônio, aqueceu formando ureia, certo? Questãozinha bem simples aqui, né? Dessa parte teórica. Ó, aqui nessa primeira parte, pessoal, eu não vou copiar a resolução aqui não, vamos fazer juntos. Ó, o que eu tenho? Aqui no caso, eu tenho uma cadeia carbônica que ele pergunta quantos átomos de hidrogênio faltam nessa estrutura. Então a gente vai completar a estrutura, certo? Ó, eu tenho um carbono fazendo uma dupla ligação com outro carbono, fazendo uma ligação simples com outro carbono, outra ligação simples, depois do desenho que está embaixo, tá?
Outra ligação simples. Deixa eu ver. 1, 2, 3, 4 carbonos. Eu já coloquei 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. São 5. Então tem mais um aqui. Tá? Aí, aqui, eu vou ter uma ligação aqui embaixo, neste terceiro carbono aqui, certo? Onde eu vou ter outro carbono ligado aqui. Outro carbono ligado aqui, certo? Aqui eu vou ter, deixa eu desenhar aqui em cima. Aqui eu vou ter um oxigênio aqui, certo? Então vamos lá. Aqui nesse ponto aqui, eu tenho uma ligação dupla nesse ponto aqui, ó. Deixa eu colocar ela aqui. Do carbono para o oxigênio, eu tenho aqui uma ligação dupla, tá? Do carbono para uma sigma e uma pi, né? Aqui no caso, vindo aqui. Tá, agora vamos completar esse cara, moçada. Ó, aqui faz duas ligações. Faltam quantos hidrogênios? Faltam 3 hidrogênios, certo? Faltam 3 hidrogênios aqui. Deixa eu fazer um negocinho aqui que vai facilitar bastante a nossa vida, ó. Deixa eu copiar esse cara aqui e trazer ele pra cá, ó. Que fica mais fácil para fazer, ó, o desenho. E bem mais rápido. Depois eu copio pra lá, tá? Então vamos lá, ó. Vamos brincar com esse cara. Eu tenho aqui esse carbono. Deixa eu aumentar um pouco o tamanho disso para ficar melhor pra gente ver. Ó, tem aqui a cadeia, tranquilo? Então, aqui faltam quantos hidrogênios? Aqui faltam 3 hidrogênios. Ou, desculpa, tem 1, 2, falta 2. Então, tanto faz eu pôr... Nossa, grossura do troço aqui. Exagero, né? Ainda tá torto ainda, que feiura. Tá aqui, aqui faltam 2 hidrogênios. Então, eu vou colocar um aqui, outro aqui, ou um pra cima, um pra baixo, tanto faz, tá? Fica a seu critério, tá? Então, eu vou ter 2 hidrogênios aqui. Então, eu tenho... Nossa, enorme a letra aqui. É bom meu computador tá numa violência, numa rapidez, dá até medo. Olha lá, não está respondendo. Legal, eu espero, não tô com pressa. Ó, vamos botar mais 16, não ficar muito grande. Então, hidrogênio ainda tá grande demais. Vamos diminuir um pouco. Agora ficou chique. Então, ó, eu vou pegar esse hidrogênio, tá? Vamos copiar eles e colocando. Ó, eu tenho aqui. Deixa eu aumentar o zoom aqui. Eu não consigo pegar o bichinho. Ó, meu hidrogênio aqui. Ó, então tem um aqui, certo? Outro aqui, ok? Agora vamos ver esse carbono. Eu vejo um por um, tá? Ó, uma, duas, três. Falta um. Então eu vou ter outro hidrogênio aqui. Depois eu faço a ligaçãozinha dele, tá? Tanto faz eu pôr ele pra cima ou pra baixo. Eu vou pôr aqui. Pra ficar muito carregado, que eu vou ter que colocar nesse aqui. Vai ficar muito estranho. Ó, um, dois, três. Falta um. Então vou colocar ele aqui. Então, 4 com esse. 1, 2, 3, 4. Vamos pôr um para cima e um para baixo. Então, tem um aqui, certo? Outro aqui.
certo? Aqui, 1, 2, 3, falta 1. Vou colocar. Mais um aqui. Aqui, uma só, faltam 3 nesse aqui. Então, 1, 2, tá? E vamos pegar esse aqui que está aqui de bobeira. Vamos pôr ele aqui. 3. Agora vamos fazer as ligações, ó. Aqui eu tenho uma, aqui outra, aqui outra, aqui outra, outra aqui, aqui 3. Então todos os meus carbonos estão fazendo 4 ligações, viram? É isso que eu tenho que fazer, é isso que ele está pedindo para repetir. Então ele pergunta só quantos hidrogênios eu tenho em volta dessa estrutura. Vamos copiar ela, levar para lá e contar os hidrogênios, certo? Então está montada a estrutura, tá bonitinha. Vamos levar ela para lá. Então eu tenho, ó, quantos hidrogênios? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, resposta: 10 hidrogênios. Certo? Agora vamos pegar a questão 3, moçada. Que simples também, tá? A questão número 3, ele pede aqui para completar as ligações. Ele pede para completar as ligações. Tá? Então, simples demais fazer isso. Esse dá para a gente fazer aqui mesmo, ó. Olha o tanto que é simples, ó. Eu tenho aqui, ó, 1, 2. Faltam 2 para ter 4 em volta. Então, aqui nesse local vai ser uma ligação dupla. Então, eu tenho aqui uma ligação dupla de carbono-carbono. Certo? Uma ligação dupla de carbono-carbono. Então, 1, 2. Certo? Eita, o trem que ficou meio fora do rumo. Aqui, ó, 1, 2. Tá? Então, 1, 2. Faltam mais 2 aqui para ele ter 4. Então, aqui é outra ligação dupla também. Tá? Então, mais 1, 2 aqui. Mais uma ligação dupla em volta desse carbono, certo? Agora eu conto aqui, ó. 1, 2, 3. Falta 1. Então essa ligação é uma ligação sigma. Simplesinha. 1, 2, 3. Outra sigma, outra simples aqui. Para completar 4. Certo? Agora esse carbono, ó. Eu tenho uma. Deixa eu deixar tudo. Ah, não, essas aqui já tem, deixa elas. Ó. Eu tenho aqui, ó, uma. Faltam 3. Então aqui é uma ligação tripla. Teria 2 π em volta desse e desse. Então essa ligação aqui seria uma ligação tripla, tá? Entre carbonos aqui. Então essa ligação seria uma ligação tripla. Ok? Agora, ó. Se eu contasse de lá pra cá, pessoal. Ixi, ficou um em cima do outro, que feiura. Ah, mas peraí que eu já resolvo agora essa parada. E tô mobilidade nesse trem. Então tá aqui, ó. Ficou meio grandão, mas tá lindo. Olha aqui, ó. Então, completei as ligações, ó. Se eu começasse daqui, ó. Tem uma, falta 3, eu punha tripla. Tem 3, falta uma. Tá aqui. 1, 2, 3, falta uma. 1, 2. 1, 2, falta 2. 1, 2, falta 2. E aqui já tem 1, 2, 3, 4. Feito?
Tá aqui completado as ligações. Tranquilo? Agora vamos lá, questão 4. A questão 4 aqui é... ela começa aqui, ela é um pouquinho grande. Essa questão aqui, quando saiu no Enem, isso aqui chamou maior atenção, isso aqui. Por causa desse bichinho desenhado aqui, o povo achou o máximo, fizeram maior confusão com isso aqui. Mas isso aqui é extremamente simples, pessoal. Deixa eu explicar isso aqui para vocês, ó. Ele coloca aqui essa estrutura, e ele fala a respeito e tal, que desenhar isso aqui para chamar a atenção de jovens, porque quando desenhava um bichinho ia chamar a atenção, e geralmente chamou bastante atenção isso aqui. Aí ele me pergunta aqui, deixa eu copiar outra parte dela aqui. Ele pergunta em qual das partes do corpo desse nanokid, tá? Existe um carbono quaternário. Só para lembrar, carbono quaternário se liga com 4 outros carbonos. Isso é ser um carbono quaternário, tá certo? Então, se você observar aqui, ó, vamos analisar um por um, ó. Se eu olhar para este carbono, isso aqui é um O. Então, ele é um carbono primário, só se liga com esse. Esse só se liga com esse, é primário também. Esse aqui é um carbono primário, só se liga com este, porque isso aqui é O, não é carbono. Este liga com 1, 2, 3, então ele é terciário. Este aqui só se liga com 2, com este aqui do subaquinho do bicho e esse outro aqui. Aí eu olho para esse, ele liga com 1, 2. Eu olho para este aqui, ele liga com 1, 2. Este se liga com 1, 2, 3. Esse se liga com 1, com esse e esse. Esse aqui vai se ligar com este e este. Então, esse primário, primário, primário. Agora, olha esse que está aqui na mãozinha do bichinho, ó. Ele se liga com 1, 2, 3, 4. Então, aqui na mão do bichinho, eu tenho o carbono quaternário que ele está se referindo. Tá? Então, ele pergunta em qual dos... Deixa eu colocar a resolução, porque eu desenhar esse bichinho inteiro aí vai ficar brabo, né? Então, olha aqui, moçada. Este carinha aqui, tá? Ele tem átomos de carbonos quaternários na mão dele, tá? Então, se você olhar na mão dele, eu tenho ali átomos de carbono que se liga com 1, 2, 3, 4 carbonos. Aqui é um carbono também, tá? Então, neste caso, essa estrutura mostra um carbono quaternário ali na mãozinha do bichinho, tá? Então, você vai marcar a letra A, mãos. Certo? Moçada, não dá tempo da gente ir além, tá? Hoje enrolei com a questão da internet aqui. Então, na próxima aula, nós vamos falar a respeito de classificação de cadeias carbônicas, tá? Eu vou mandar esse resumo, tá? Com esta resolução aqui para vocês, tá? O resumo com essa resolução para vocês. E na próxima aula a gente começa a falar de classificação de cadeias carbônicas, tá? Feito? Então eu vou salvar isso aqui, aula de hoje. E hoje não teremos uma atividadezinha, tá? Nós vamos deixar para a gente fazer na próxima aula, que aí eu pego a introdução junto com a classificação de cadeia e a gente faz uma atividade a respeito do assunto. Tá bom, pessoal? Então, hoje é isso, tá? Um abração para vocês. Até semana que vem, tá? Valeu, moçada. Tchau, um abração. Até, pessoal. Tchau, tchau.